Boa noite a todos e a todas, companheiros e companheiras. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre um tema que é bastante atual: crise política e governos que não concluíram seus mandatos de presidente da República Brasileira. No vídeo anterior eu falei sobre o primeiro presidente da República, que foi o Deodoro da Fonseca, que não concluiu o seu mandato, teve que renunciar, e o vice-presidente que assumiu foi o Marechal Floriano Peixoto. Durante a República Velha, ou Primeira República, como é um termo que eu gosto mais, entre 1889 até 1930, o projeto vencedor, porque nós sabemos que antes e depois da proclamação da República havia vários projetos de república para o Brasil. Tinha o deodorismo, que era muito mais um projeto ligado ao corporativismo militar. Tinha um projeto mais sociocrático, o positivista, em torno do Benjamin Constant, e se inspirava muito mais na Terceira República Francesa. Tinha um projeto, de certa forma, setores jacobinistas, que gostaria muito que a República pudesse radicalizar no sentido de atender demandas populares. E tinha o projeto, principalmente, encampado pela burguesia cafeicultora paulista e mineira, que era o projeto de uma república federalista nos moldes estadunidenses, da independência dos Estados Unidos. No primeiro momento nós tivemos dois presidentes militares, a chamada República da Espada, Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da República e o primeiro presidente que não completou seu mandato, né? Ele renunciou e assumiu o vice-presidente, Floriano Peixoto, que concluiu seu mandato. E nós vamos ter o terceiro presidente da República, civil, fazendeiro de café, eleito pelo voto direto, que foi o Prudente de Moraes. É bom que se diga que voto direto, durante a República Velha, era o voto dos homens maiores de 21 anos, alfabetizados, ou seja, uma minoria dos cidadãos brasileiros, uma minoria da população que estava habilitado a ser cidadão brasileiro naquele momento. Mas desses projetos, o projeto que foi realmente hegemônico foi o projeto dos cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, uma república federalista, oligárquica, autocrática, porque nós não temos aqui uma democracia, nós temos aqui uma autocracia exercida e controlada pelo coronelismo, pelo mandonismo, pelo clientelismo, pelo voto de cabresto, por tudo aquilo foi muito bem estudado por clássicos como os do Vitor Nunes Leal e da Maria Isaura Pereira de Queiroz. O que nos interessa dizer é o seguinte: no vídeo anterior eu falei que o Marechal Deodoro não concluiu o mandato, mas os presidentes da República que governaram o Brasil durante a República Velha, aqui eu trouxe a minha colinha para não esquecer: Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891, renunciou. Floriano Peixoto, 1891 a 1894, completou o mandato na qualidade de vice. Prudente de Moraes, 1894 a 1896. Campos Sales, 1896 a 1902. Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Afonso Pena, 1906 a 1909. Esse não concluiu o mandato porque morreu durante o exercício do cargo. Nilo Peçanha, como vice, conclui o mandato, 1909 a 1910. Hermes da Fonseca, 1910 a 1914. Venceslau Braz, 1914 a 1918. Rodrigues Alves,
mais uma vez na presidência da República em 1918. Ele não concluiu o mandato porque morreu durante uma pandemia, uma epidemia que foi a gripe espanhola de 1918. E aí quem concluiu o mandato é o seu vice, Delfim Moreira. Epitácio Pessoa, único paraibano a ser presidente da República, de 1919 a 1922. Arthur Bernardes, 1922 a 1926. Washington Luiz, 1926 a 1930. E aí se encerrava aquilo que nós chamamos de República Oligárquica, República do Café com Leite, né? Durante esse período, o aparelho de Estado brasileiro era um aparelho de Estado exercido para atender às demandas protecionistas dos setores da cafeicultura, da burguesia cafeicultora. E a aliança São Paulo e Minas Gerais era fundamental para manter essa república oligárquica. Entretanto, é bom que se diga que essa república oligárquica, coronelística, clientelista, mandonista, ela nunca esteve sem se deparar com tensões, contradições. Né? Nós tivemos vários movimentos sociais durante esse momento. Por exemplo, a revolta da Armada, a revolta federalista, a revolta da chibata, a revolta da vacina, os vários bandos de cangaceiros, canudos, contestado, movimento tenentista. Então, não foi uma república cujo projeto se deu de forma harmoniosa. Teve contradições, teve tensões. Mas o fim da República Velha é com a Revolução de 1930. E aí é importante justamente gravar esse vídeo, dizer que, fora o Rodrigues Alves, que morreu por conta da gripe espanhola, o outro presidente da República que não terminou seu mandato foi Washington Luiz. Foi deposto por conta da Revolução de 30. Por isso, cabe aqui a gente explicar um pouco mais. Como essa República Velha, essa República Oligárquica, era eivada de contradições e de tensões, eu gostaria de destacar que a década onde explodiu mais tensões e contradições, que apontava para a sua ruptura, né, para o seu questionamento mais emblemático, foi a década de 1920. Sobretudo o ano de 1922. No ano de 1922, nós temos a Semana de Arte Moderna, uma revolução na cultura e nas artes, que buscava uma identidade nacional, rompendo com todo o paradigma estético eurocêntrico. Em 1922, nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro, que vai hegemonizar e participar de várias greves e do movimento sindical, ali no final da República Velha. Em 1922, nós temos o tenentismo, que é um movimento de resistência nos setores de baixa patente das Forças Armadas. Por exemplo, em 1922, tem um movimento chamado a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em 24, os tenentistas se levantam em São Paulo. E em 1927, nós temos a Coluna Prestes. Também de 1922, nós temos que assinalar um movimento chamado de Reação Republicana. Esse movimento foi liderado por oligarquias, por classe dominante agrária, mas de outros estados que não São Paulo e Minas Gerais, ou seja, aquelas oligarquias que estavam fora do controle do aparelho de Estado cafeicultor. A eleição de 1921 e 22 vai apresentar uma candidatura de oposição, coisa que era muito difícil naquele momento, candidatura de oposição e principalmente uma possibilidade de vitória de oposição, dada
Questão de que o voto era decidido na base do bico de pena nas eleições fraudulentas. Então, naquele momento, as oligarquias da Bahia, do Rio de Janeiro e de Pernambuco fizeram uma chapa para concorrer. E aí tinha a candidatura do Café com Leite, São Paulo e Minas Gerais, que era do Arthur Bernardes, e as oligarquias de segunda grandeza dos outros estados lançaram a chapa Nilo Peçanha, de oposição. Ganhou, por uma margem de diferença muito pequena, a candidatura oficial, Arthur Bernardes, do esquema do Café com Leite. Só que as oligarquias em torno da campanha de Nilo Peçanha, derrotadas por uma margem de voto pequena, não aceitavam o resultado das eleições, acusando, claro, de fraudulentas. Iniciou um movimento intra-oligárquico chamado de Reação Republicana, que era um movimento de elites agrárias, de São Paulo, São Paulo, Bahia, Pernambuco, contra as oligarquias paulista e mineira. Então, 1922 é daqueles anos emblemáticos do ponto de vista de tensões e contradições. Seria a antítese à tese, se quisermos tratar em questão dialética. A antítese à tese que vai gerar a nova síntese. Bom, e aí vem um elemento fundamental que são os efeitos da crise econômica de 1929 no Brasil. Se as oligarquias e se o café era quem puxava a balança comercial para cima, com a crise de 29 nós vamos ter uma queda muito grande da exportação do nosso café, principalmente para os Estados Unidos, com o crack da Bolsa de Nova York. Então, esse fator não deve ser desconsiderado do ponto de vista de analisar esse momento de crise da República Velha final dos anos 20, os efeitos da crise de 29 sobre o nosso principal produto de exportação e as oligarquias que controlavam o aparelho do Estado brasileiro. Enfim, chegamos na eleição de 30. Houve um rompimento da aliança Café com Leite, Minas-São Paulo. Aquele revezamento de um acordo entre um paulista, 4 anos um paulista, 4 anos um mineiro. Quem governava o Brasil nesse momento era o Washington Luiz, um paulista, e, portanto, os mineiros, as oligarquias mineiras, defendiam que era a vez de Minas Gerais indicar o candidato a presidente da República. Entretanto, o governo Washington Luiz, paulista, bateu o pé, insistiu e disse, olha, o candidato vai ser Júlio Prestes, outro paulista. E aí rompeu-se a aliança do Café com Leite. Minas Gerais vai para a oposição, compor um movimento e uma chapa chamada de Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal vai ser hegemonizada, sobretudo, pelos estados de Minas Gerais, que a grande liderança era o Antônio Carlos, um grande oligarca, um grande líder mineiro. No Rio Grande do Sul, que era o Getúlio Vargas, e aí eles queriam um candidato a vice-presidente da República. E sondaram vários nomes, por exemplo, Estácio Coimbra, que era governador de Pernambuco, ele não aceitou. Sondaram o nome do Juvenal Lamartine, que era governador do Rio Grande do Norte, também não aceitou, até chegar a sondar o Epitácio Pessoa sobre a possibilidade de João Pessoa, que era presidente da Paraíba, ser o candidato a vice do Getúlio. E aí se articulou essa eleição em março de 1930. O Júlio Prestes, candidato oficial do Catete e da burguesia cafeicultora paulista, apoiado pelo Washington Luiz, e Getúlio Vargas como candidato e João Pessoa como vice nessa chapa presidencial de oposição da Aliança Liberal, foram derrotados nas eleições de março de 1930. Entretanto, aqui na Paraíba, e aí não dá para a gente se alongar tanto nesse vídeo sobre a questão paraibana, o governo João Pessoa, e vários historiadores têm mostrado isso, tinha pautado a sua política enquanto presidente da Paraíba do ponto de vista de uma centralização muito intensiva
de atividades que antes estavam nas mãos dos coronéis. Não que João Pessoa fosse anti-oligarquia, não que João Pessoa fosse anti-coronelismo, mas ele centralizou várias atividades antes nas mãos dos coronéis municipais para dentro do aparelho de Estado paraibano. E fez uma reforma tributária que desgostou as oligarquias do sertão da Paraíba. Os Dantas de Teixeira, principalmente, os Suassuna de Catolé do Rocha e Zé Pereira de Princesa Isabel. Estourou a Guerra de Princesa, né? E essa guerra não se encerrava. A Polícia Militar da Paraíba foi para o sertão da Paraíba. Zé Pereira armou seus cabras. A guerra durou meses, né? Até que um incidente vai acabar essa Guerra de Princesa, que é justamente o dia em que o advogado João Dantas vai assassinar o presidente João Pessoa, que estava numa confeitaria, a Confeitaria Glória, em Recife, né? Não é só por aquilo que o pessoal diz, porque a Polícia Militar teria arrombado o cofre e a casa de João Dantas, né, então capital da Paraíba, e flagrado cartas amorosas de João Dantas com a Naide Beriz. A questão é política, né? Mas o João Dantas decidiu assassinar o João Pessoa em Recife, dia 26 de julho de 1930. E aí, a Aliança Liberal, que tinha sido derrotada nas urnas em março, ela se reanima no sentido de usar o mito João Pessoa, a mística de João Pessoa, o sangue de João Pessoa, para tomar o poder. Nesse sentido, isso vai acontecer aqui na Paraíba na madrugada de 3 para 4 de outubro, quando os membros da Aliança Liberal vão assaltar na madrugada o quartel do 22º Batalhão de Caçadores aqui no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa, dia 3 para 4, e aí é um levante nacional, né? A revolução estoura em Pernambuco, Rio Grande do Sul se levanta, até a derrubada final do presidente da República, Washington Luiz, que, enfim, não conclui o seu mandato. É tirado por força desse golpe que vai ser desfechado pela Aliança Liberal. Washington Luiz não termina o seu mandato, Júlio Prestes, que tinha ganho a eleição, não assume, e quem assume a partir de 24 de outubro de 30, é Getúlio Vargas, por ser o líder desse movimento cuja mística se fez sobre o sangue de João Pessoa. Portanto, se o primeiro presidente da República, o Deodoro, não concluiu seu mandato, o Washington Luiz, o último presidente da República Velha, também não concluiu seu mandato. Só que agora a crise política foi muito mais forte, muito mais intensiva, muito mais complexa, e o Brasil vai passar por modificações e por transformações importantes a partir de 30, com a ascensão do getulismo.